Bem-vindos à nossa aula especial de inglês para viagem. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao English by Thaisa, o canal que tem como missão desenferrujar o inglês de adultos. Meu nome é Thaisa, eu sou professora de inglês há 10 anos e eu desenferrujo o inglês de adultos. O objetivo dessa aula é te mostrar o caminho que deve ser seguido para que você desenferruje o seu inglês e consiga ter a melhor experiência da sua vida na sua viagem internacional. Não é porque o seu inglês está enferrujado que você não pode vivenciar a melhor experiência possível com o inglês na sua viagem internacional. Eu vou passar com vocês por todos os lugares, por todos os pontos possíveis aonde o inglês pode aparecer na sua viagem. E fique atento, porque não é porque você vai fazer uma viagem para um país não falante da língua inglesa que você não precise ou que você não possa utilizar o seu inglês para se comunicar de maneira eficiente e segura. Então, para a gente começar, eu gostaria que você fizesse uma reflexão comigo, que a gente alinhasse algumas coisas antes da gente começar a nossa aula. Bora lá? Eu quero saber uma coisa. Você, adulto, homem, mulher, você que já teve algumas conquistas, realizou várias coisas na sua vida, mas que tem aí uma viagem marcada em breve. Você que é pai, você que é filho, você que é esposo, você que tem entre 18, mais de 18 anos e tem essa viagem planejada e preparada em breve. Você que já teve conquistas pessoais, profissionais maravilhosas, você conseguiu aquele cargo que você tanto sonhou, você que é mãe, que ganhou, que você já deu à luz, você que conseguiu conquistar a sua família, você que tem planos e objetivos para realizar. Você que tem amizades, que tem amigos, um grupo de amigos da mesma idade ou mais velhos, mas você que no passado estudou inglês, que mesmo com todas essas conquistas, mesmo com todas essas conquistas pessoais, profissionais, você fez inglês. Seja na época da escola, seja na época em que você estava na faculdade, ou que você ainda faz aulas de inglês, mas percebe que não consegue destravar muito a comunicação, que não consegue se comunicar com clareza que gostaria. Você que está com o inglês enferrujado, você consegue entender, mas não consegue falar. Ou você até se comunica, mas tem dificuldade de leitura, não consegue se expressar da maneira que gostaria. E aí assiste vídeos, assiste podcasts, ouve podcasts, assiste filmes com legenda, mas ainda não conseguiu desenferrujar o seu inglês. Não sente segurança na hora de falar e isso acaba sendo um empecilho para você. Porque você talvez já perdeu muitas oportunidades de vivenciar experiências fora do país, a trabalho, ou não conseguiu planejar aquela viagem internacional que tanto quer, porque o seu inglês está enferrujado. E aí começam várias perguntas do tipo: e se? E se? E se? E se eu precisar do inglês? E se falarem comigo em inglês? O que que eu faço? O que que eu falo? Como que eu reajo? E aí, com isso, você não conseguiu ainda se organizar para a sua viagem, por medo, por insegurança. Mas, ao mesmo tempo, você sabe que com o inglês que você tem agora, talvez você não consiga se comunicar, você passe algum perrengue, você tem medo de passar perrengue, você tem medo de precisar de ajuda e não conseguir pedir. Você tem medo, por exemplo, de que se a sua mala extraviar e não chegar no aeroporto, no destino final, como que você vai fazer? Como será?
O que que você vai fazer? O que que vai acontecer se você precisar do inglês? Como será? Como será isso? E aí, existem pessoas também que já estão visualizando aí os próximos eventos esportivos. As Olimpíadas agora em 2024, a Copa do Mundo em 2026, Estados Unidos, Canadá. Ou tem uma viagem marcada em breve, a trabalho. E aí a pressão pode ser um pouquinho maior, porque você vai precisar participar de um congresso, você vai precisar participar de uma conversa, de uma reunião, e o seu inglês está enferrujado. Ou talvez ainda você tenha uma viagem marcada com a família, para fora do país, para Disney, ou ainda viagem de lua de mel, e não sabe como vai fazer com o seu inglês enferrujado. Porque, mesmo tendo tantas conquistas, né, a posição, ter conquistado a posição que você deseja, o sonho que você deseja, o seu trabalho te consome. E você não tem muita flexibilidade, porque as demandas estão chegando cada vez mais, o tempo está passando e você não está conseguindo se organizar. Não está conseguindo se organizar para tão sonhada viagem. Você pega alguns vídeos, algumas coisas no YouTube, algumas coisas na internet, algumas aulas, mas você não tem uma sequência metodológica. Você não tem o suporte de alguém que conheça todo o processo, de onde você está agora para onde você precisa chegar para se preparar para essa viagem. E aí o estudo fica confuso, não tem rotina, eu estudo alguma coisa hoje, amanhã não, e aí eu me perco nesse processo. Bom, e aí você vai viajar com seu inglês enferrujado. Você, seu inglês enferrujado, sua família, você sozinho. Quantas pessoas eu conheço, quantas pessoas chegam até mim e dizem: Olha, eu vou viajar para fora do país e eu quero ir sozinho, mas eu tenho medo do inglês. E se eu precisar, né? E você vai viajar para os Estados Unidos, vai viajar para qualquer outro país com o seu inglês enferrujado. E eu sei que você pensa nessa hora aqui, na hora do aeroporto. Como que vai ser? Eu vou precisar fazer um check-in, eu vou precisar despachar mala, eu vou pedir uma informação, eu não sei qual é o terminal, eu não sei qual é o portão que eu preciso ir. Ou ainda, que tipo de pergunta eles vão fazer para mim na imigração quando eu chegar nesse país? Qual é o tipo de informação que eu vou precisar dar? E se ele perguntar alguma coisa, a pessoa perguntar alguma coisa e eu não entender? E se a minha mala não chegar? Como que eu vou fazer? Eu vou precisar perguntar na segurança, na companhia aérea, olha, minha mala não chegou, e agora? Como que eu vou eu vou ficar sem as minhas coisas? E na hora de se locomover, vai pegar um táxi, vai pegar um ônibus, um Uber ou até um ônibus, um metrô, um trem, sem se comunicar. Você vai querer saber se é o sentido certo, se você está na direção certa que você precisa ir, do metrô, do trem, ou se você está perdido e precisa de ajuda. Como você faz? O seu inglês enferrujado, ele vai te preparar para isso? E as experiências gastronômicas que a gente tem? As experiências gastronômicas que a gente quer ter. Será que eu vou saber pedir aquela comida sem aquele alimento que eu tenho alergia? Será que eu vou conseguir me corresponder com as pessoas, conversar com as pessoas num restaurante, corrigir uma conta que está errada, pedir a conta? E se eu me perder na cidade, num ponto turístico? Se eu precisar voltar para o aeroporto, se eu precisar voltar para o hotel, como que eu vou fazer? O meu inglês vai me ajudar? O meu inglês enferrujado vai me ajudar? E aí você vai fazer um tour com várias pessoas de outros países. Você vai conseguir interagir com essas pessoas em inglês. O tour, em alguns lugares, é a opção que tem de fazer em inglês.
Você vai vivenciar essa experiência de uma maneira legal, de uma maneira completa? Você vai conseguir fazer novas amizades? Você vai conseguir sentar e tomar um café com pessoas que estão no mesmo hostel que você? Você que viaja sozinho, que quer viajar sozinho? O seu inglês abre portas para você. O seu inglês permite que você consiga conversar com pessoas do mundo inteiro. E aí? Como está o seu inglês hoje? A Karina é minha aluna. Ela começou há mais de 6 meses a fazer aula comigo. E em março, agora de 2024, ela tinha uma viagem marcada para Milão. E aí você pensa assim, Milão fala inglês. Milão fala inglês? Não, Milão fala italiano. Mas a Karina, nós fizemos um intensivo de 3 meses para que ela se preparasse para essa viagem de estudos em Milão. E olha só o que a Camila, o que tem a ver o inglês e essa viagem de estudos de moda em Milão. Olha só. Muita gente aqui me perguntando como que é planejar uma viagem internacional sozinha e com um idioma que a gente não domina, né? Eu não falo italiano, mas eu fiz bastante aula de inglês com a Thaisa. Eu falo espanhol fluente e achei que poderia me ajudar, né, bastante aqui, não. É 100% inglês. Então eu vi a importância, né, das aulas, foi muito, muito importante. A gente já está no processo há algum tempo e nos últimos, acho que 2 meses, a gente fez uma preparação, né, com coisas de viagem e está sendo o que realmente eu estou usando, foi muito válido mesmo. E eu super indico a Thaisa, vocês têm que estudar inglês para conseguir desbravar alguma coisa aí no mundo. Essa viagem da Camila, essa viagem da Karina, nessa viagem, a Karina, ela já, antes de começar o processo de preparação dela, ela tinha inglês intermediário, mas ela tinha muita dificuldade em se comunicar em inglês. Muita insegurança. E essa foi a primeira viagem que ela fez sozinha, porque das outras vezes ela sempre tinha alguém para ajudá-la. E aí, né, eu te pergunto, Muita gente aqui. aonde está o seu inglês hoje? O seu inglês que vai te levar então para uma viagem. A viagem, a gente tem que entender que um planejamento de uma viagem, ela não começa só quando a gente está já no aeroporto, ela começa antes. Então, a partir de agora, a gente vai fazer um tour por tudo aquilo que envolve o seu inglês. Para que você vai precisar do seu inglês e como você vai precisar desse inglês em todas as etapas da sua viagem. Então, para a gente começar, nós vamos começar na etapa do packing. Packing é a sua mala. Você está fazendo a sua mala. Você está organizando a sua mala. Você está preparando a sua mala e tudo que envolve a preparação da sua mala. A gente tem clothing, a gente tem footwear, accessories, organizing, weather, bags e luggage. Então, vamos imaginar que você precisa de weather. O que é weather? É o clima. Você vai para uma viagem de frio, você vai precisar levar clothing, footwear específicos and accessories específicos deste lugar. Se você vai, você sabe nomear as peças que você está levando? Se você precisar comprar uma peça que você não tem, você sabe nomeá-la? A gente também tem aqui a luggage, que é a bagagem. Você vai levar uma handbag, você vai levar uma mala de mão, uma bolsa de mão, você vai levar uma suitcase, uma mala de mão, você vai levar isso tudo despachado ou você vai levar no airplane junto com você? Como que vai ser? Então, quanto de peso para sua luggage você vai poder carregar? Tanto na mala de mão quanto na mala despachada.
Então, veja a grandiosidade de assuntos e termos que você precisa entender antes de você começar a viajar. Quando você está se organizando, se preparando. E aí a gente vai para o airport. Lá no aeroporto, tanto na ida quanto na volta, né, você vai passar por alguns processos. A gente tem o check-in. Você está preparado para dar a sua personal information? Name, last name, middle name. E os seus documentos, eles estão ok? Seu passport, ele está correto? Ele está certo? O seu visa, você tem o seu visa, seu visto na sua mão? Correto? Tudo de acordo para aquilo com que você vai fazer a viagem? E lá no aeroporto, você vai passar pela security. Você sabe responder aos comandos que eles vão dar? Comandos, por exemplo, take your shoes off, né? Remove your laptop from your bag, né? Tira seus sapatos, remova o computador da sua mala. E aí, você vai conseguir achar o seu gate, o seu portão de embarque? Você vai seguir as instruções na hora do embarque para os grupos? Você também, no airplane, vai conseguir pedir a comida do jeito que você quer, pedir uma água, pedir o banheiro onde é? E quando você chegar no passport control? Lá no país de destino, e eles vão começar a te perguntar algumas coisas, o objetivo da sua viagem, explicações da sua viagem, quanto tempo você vai ficar. Seu inglês está preparado para isso? Na seção de baggage claim, você vai conseguir reportar que a sua mala não chegou, ou que está faltando mala, não veio tudo. Você sabe o que é baggage claim? Que é aquela parte de restituição de malas, onde a gente pega as bagagens? E lá na imigração, se eles te perguntarem, what's the purpose of your trip? Você vai conseguir responder why you are there? Por que você está lá? How long are you going to stay? Né? Quanto tempo você vai ficar lá? Então, todos esses processos dentro do aeroporto envolvem inglês. Tanto na vinda quanto na ida quanto na volta. O seu inglês está preparado para isso? Você conseguiria, por exemplo, responder no chat para mim, ó, pensa na sua viagem, a sua viagem que você vai fazer, a sua viagem que você já está marcada, a viagem dos seus sonhos. Se fizessem essa pergunta aqui para você, deixa no chat para mim. Como que seria a sua resposta? Deixa nos comentários para mim. E aí você vai para o hotel. Chegou no hotel, tem todo um protocolo também a ser seguido, um check-in para fazer. Você vai precisar da sua personal information de novo. E aí você tá com fome, you are hungry. Você saberia pedir comida? Ligar, telefonar, pedir comida? Pedir direcionamento. Onde é o restaurante mais próximo? Onde é o restaurante do hotel? Você vai pedir informação sobre os tours, sobre os carros, sobre meios de transporte. O seu inglês hoje, ele permitiria você conseguir realizar todas essas ações no hotel? E aí você quer fazer os passeios, você vai passear, você vai conhecer os pontos turísticos, e aí a localização? Você saberia pedir informação sobre transporte público, public transport, pegar um ônibus, um subway, ou um tube, ou um trem? Ou se você se perder e precisa de direcionamento, né? E a pessoa vai te falar turn left, turn right. Você sabe que é vira à esquerda, vira à direita? Go straight ahead. Siga em frente. E se você precisasse pedir informação, por exemplo, da estação de trem mais próxima? Where is the nearest train station? Ou how can I get to the train station?
Como que eu chego até a estação de trem? Ou a subway station, ou uma bus stop, uma parada de ônibus. E aí, se a pessoa te desse as instruções a partir daquilo que você está pedindo, você ficaria mais perdido ou menos perdido? E o restaurante, minha gente? E no restaurante, essa situação aqui, ó, pode acontecer muito. Que é a pessoa chegar, pegar o menu, abrir o menu do o cardápio e se deparar com várias palavras que você nunca viu. Inclusive as seções, as próprias seções do cardápio. Appetizer, starters, main dishes, drinks, beverages. Essas seções todas, né? E aí a gente tem também pedir comida. Você tem alergia, você tem intolerância a algum alimento, como que você vai saber se aquele prato tem ou não tem aquilo que você está pedindo, ou que você não quer comer? Se você não consegue, com seu inglês enferrujado, desenvolver, né, entender bem, pedir a informação, pedir ajuda ao garçom ou à garçonete. Na hora de receber a sua bill ou check, a conta, conferir se está tudo certo, reportar se tem alguma coisa errada. Os números, né, falar os números. E a gorjeta? Você sabe como funciona no país que você tá, a questão da gorjeta? Tem uma coisa que muita gente erra no inglês quando vai fazer um pedido, né, ou fazer um order, um pedido em inglês, que é querer usar o verbo want. Porque no português a gente usa, né, a gente fala assim: "Eu quero, por favor", né? E aí, no inglês, a gente não vai usar o verbo want, tá? A gente usa would like, porque o want fica meio grosseiro, não fica muito educado. Então, a melhor maneira que a gente tem para a gente falar o que a gente gostaria de comer ou gostaria de pedir é utilizando o would like. I would like. I would like. Ao invés de usar o querer. Você sabia aí disso? Coloca aí para mim nos comentários. Você já sabia que a gente não pode pedir utilizando want? Que isso não é educado, que não é a melhor maneira de se pedir algo, de fazer um pedido de um alimento, de um fast food, por exemplo. Então, o inglês, quando ele está desenferrujado, isso tudo flui. Você consegue resolver esses problemas, estas questões. E aí tem uma coisa que todo mundo gosta quando vai fazer uma viagem internacional, que é ir às compras. E aí, quando você vai às compras, você tem que lembrar que você precisa saber preço. E para saber preço, você precisa dos números. A pessoa vai te falar um número. E aí, se você confundir 50 com 15, ou 14 com 40, né? O 15 com 50, o 14 com 40, você entende na hora de fazer a troca, você vai precisar fazer câmbio, né? Você trocar a moeda. Você vai entender aquilo que a pessoa te falou de valor, vai dar o valor certo. Porque o seu inglês está enferrujado, né? A gente não pode confundir. E os tamanhos das peças? Você sabe o que significa aquele S de small, aquele M de medium e aquele L que para a gente é G, né? É large. Se você precisar ir até o provador, onde é o fitting room? Tem uma coisa também que a gente, né, quando a gente tá com o inglês desenferrujado, a gente consegue fazer muito bem, que é o bargain, que é a gente pechinchar. Em alguns países a gente consegue fazer isso, é tudo bem, é permitido, é aceito. Mas e o seu inglês? Conseguiria te permitir pechinchar? E o preço, se você quer desconto? Você conseguiria pedir desconto? Tem uma frase que é o how much is it? Que é a pergunta que a gente fala quando a gente quer saber o preço de algo. Então veja que em how much is it, a gente não fala nada de price. A gente não pergunta price para saber preço.
gente pergunta how much is it? Mas por que que é isso? Né? Porque much é algo que a gente não conta, o dinheiro a gente não conta, então a gente quer saber how much is it? Você vai perguntar para uma vendedora, né, para saleswoman, quanto que custa? Você vai utilizar, você sabia que utilizaríamos essa pergunta, o how much is it? Bom, e shopping e mall? Aqui no Brasil a gente chama shopping, o prédio, né, de shopping. Mas lá é shopping mall ou só mall. Então você não fala que você vai ao shopping, você fala que você vai ao mall. I go to the mall. Shopping é a ação de comprar, tá? Então tudo isso, quando a gente faz uma viagem, está envolvido. E agora, e num cenário mais profundo de emergência? Se por um acaso você precisar acionar o seguro saúde, porque aconteceu alguma emergência, você vai precisar pedir ajuda, né? I need some help, I need help, please. Ou, né, num cenário que ninguém quer passar, você foi furtado, você foi roubado, você precisa reportar para você tirar um passaporte de novo. Tem que fazer ali um termo, né, que você foi assaltado, você foi roubado, né? Reportar um robbery, um theft. Você tem que chamar the police, não é police, é police. Ambulance. Você vai falar para o médico, às vezes, né, a gente fica doente, então você vai conseguir falar os sintomas que você tem. I have a headache, I have a toothache, dor de cabeça, dor de dente. Você quebrou alguma coisa, está sentindo dor, tem febre. Tudo isso são etapas, são processos que vão envolver o inglês. Então, desde o momento de antes de você viajar até agora, você está precisando do inglês, você vai precisar do inglês. Até a hora de você voltar. E aí eu te pergunto, how is your English now? O seu inglês de hoje vai conseguir te levar ao ponto e ter experiência maravilhosa e conseguir se sair bem em todas essas situações? O seu inglês, ele tá desenferrujado o suficiente ou você precisa de um empurrãozinho? Como que tá o seu inglês hoje? Em 2022, eu fui para a França e já havia algum tempo que eu não viajava, né? Pandemia e tudo mais, né? O meu inglês estava assim um pouco enferrujado. Mas aí você pensa assim, a França fala francês. Eu não falei nada de francês. Eu aprendi ali um básico, né? Uns comandos básicos, mas me comuniquei muito bem em inglês na França. Precisei de ajuda, me perdi, tudo com o inglês. Em 2018, 19, perdão, eu fui ao Peru, um país também que não fala a língua inglesa, não é o idioma oficial. Consegui ter experiências, conheci pessoas de outros países, né? Uma viagem que eu fiz sozinha, então pude conhecer outras pessoas, vivenciei experiências legais, tours guiados em inglês, porque o meu inglês estava bom, estava segura, estava confiante. Então não é só viajar para um país que fala inglês. O inglês permite que você possa viajar para qualquer outro país, porque hoje em dia o inglês abre portas, o inglês permite coisas novas. No ano passado, em 2023, o Fernando começou a fazer aulas comigo e nos últimos 3 meses antes da viagem dele, nós fizemos intensas aulas sobre viagem. Ele tinha uma viagem de férias para Califórnia durante 20 dias. Em alguns momentos ele ia ficar sozinho, né? Outros eles iam ficar com alguns amigos que moravam lá. Mas com a preparação que a gente fez, ele conseguiu se comunicar. Ele não teve problemas, ele foi a jogos, ele viveu experiências. Mas a jornada dele, ele sabe ali que tá muita coisa ainda, né,
para ele atingir, mas ele conseguiu desenferrujar o inglês dele para ele conseguir viajar. Uma outra aluna minha, que também desenferrujou o inglês no ano passado, né? O que que ela falou aqui, ó? Que a didática, as aulas são muito boas, tudo a gente agrega nas aulas. Eu consigo agregar nas aulas as melhores experiências para os meus alunos, para que o aprendizado seja o melhor possível e mais significativo. E diante disso, a solução, né, para isso tudo é o Desenferruja Trip, o meu curso. O Desenferruja Trip é o meu curso 100% digital e online, tá? Ele serve para você que já viajou e não conseguiu se comunicar adequadamente ou passou algum perrengue por não dominar o idioma tão bem quanto gostaria. O meu curso também é para você que tem uma viagem marcada em breve e quer se preparar para a melhor experiência da sua vida utilizando o inglês de uma forma segura, confiante. Em ambos os casos, você vai sair do curso confiante. As aulas são dinâmicas e interativas. Mas, Thaís, é 100% online? Sim, mas vão existir interações. A gente vai passar por vocabulários, a gente vai passar por diálogos. Existirão formas de você fazer essa interação de maneira segura, de maneira clara, para que você consiga desenferrujar o seu inglês. A gente vai passar pelos seguintes módulos: vocabulário e gramática essenciais, antes da viagem, no avião, na imigração, no aeroporto, pedir localização e direção, hotel, no restaurante, para você viajar, para você fazer compras, emergências e consciência cultural. Esses são só alguns dos temas que a gente vai abordar, os principais temas que a gente aborda no Desenferruja Trip. Ele é um curso que vai te ajudar, né? Que vai te permitir te dar a segurança que você precisa para viajar. O investimento é em 12 vezes de R$ 29,82 e você tem acesso por 3 meses. São 3 meses de preparação. São 3 meses que você vai conseguir desenferrujar o seu inglês para viajar. Ah, Thaís, e se eu precisar fazer em menos? Consegue também, você consegue fazer em menos. E a garantia por 7 dias. Em 7 dias, né, caso você não, né, você tenha garantia do seu curso. O início das aulas é no dia 15 de abril. Então dá tempo de você se organizar, né, para as aulas já adquirir agora para começar no dia 15. O que você tem que fazer para você não ficar de fora? Você vai clicar agora no link que tem na descrição do seu vídeo. Na descrição desse vídeo, dessa aula, tem um link que vai te levar para uma página com mais informações do curso. Lá você vai conseguir, você tem a opção Quero fazer o meu check-in, e é lá que você clica para adquirir o seu curso. O seu curso Desenferruja Trip, tá? Então, o link está na descrição do vídeo. Aqui na descrição do vídeo, você consegue acessar o link para comprar o Desenferruja Trip. Porque quem que você quer ser na sua viagem? Você quer continuar com seu inglês enferrujado? Você quer continuar não tendo oportunidades, deixando passar oportunidades? Ou você quer tomar a rédea da sua situação? Você quer tomar o controle da situação e se preparar para a melhor viagem da sua vida, onde você vai se comunicar, onde você vai falar com segurança? Qual destas duas imagens você quer que te represente? A imagem da vitória, da alegria, da independência, da comunicação eficiente, ou uma imagem de quem não consegue resolver um problema em inglês, que vai passar muito perrengue, vai passar muito perrengue em inglês? Quem que você quer ser na sua viagem? Na tão sonhada viagem, porque eu sei que uma viagem internacional, ela é organizada, ela é desejada. Então, por que não tornar esse processo mais prazeroso e divertido e livre e espontâneo e comunicativo possível?
Esse é o Desenferruja Trip, o meu curso. O meu curso que vai te dar autonomia, que vai te dar a comunicação eficiente que você precisa em inglês para sua viagem internacional. Se você, então, quer adquirir o seu curso, o link está aqui na descrição do vídeo. Acessa esse link, vai lá para a página de venda, garanta o seu check-in, faça o seu check-in no link, quero fazer o meu check-in nessa página e adquira o seu curso. Terei o maior prazer de acompanhar você nessa pré-viagem e tenho certeza que a sua viagem vai ser a melhor viagem da sua vida depois do Desenferruja Trip. Com certeza você vai vivenciar momentos prazerosos, sem nenhum perrengue, e mesmo se tiver algum probleminha, algum perrengue, você vai conseguir se comunicar e resolver ele da melhor maneira possível. Não fique de fora. As inscrições já estão abertas, você já consegue se inscrever e adquirir o curso. E será um prazer acompanhar vocês nesta jornada. Sejam todos bem-vindos. Welcome to Desenferruja Trip. Sejam todos bem-vindos ao Desenferruja Trip. Vejo vocês no próximo vídeo. Essa foi a nossa aula especial de inglês para viagem. Até mais, pessoal. Até o próximo vídeo.